É engraçado como o tempo escolhe alguns dias para rir da nossa cara. Parece que todo mundo está indo, resolvendo a vida, sendo feliz, e a gente ali, travado no mesmo lugar, com a sensação de que ficou para trás. Você acorda, tenta reagir, até tenta acreditar, mas é como se a alma tivesse desligado alguma coisa lá dentro. E o pior é que ninguém vê. Ninguém percebe que o sorriso que você força é só uma forma de esconder que por dentro tá tudo meio desmoronado. Tem hora que a gente só queria que alguém dissesse, tá tudo bem recomeçar, sem cobrança, sem julgamento, sem aquele peso de parecer fraco, porque a verdade é que tem cansaços que não são físicos, são existenciais. É aquele desgaste de quem tentou e quebrou. De quem foi forte por tanto tempo que cansou até de fingir que aguenta. E é aí que começa algo que a gente não percebe de imediato, porque Deus não aparece nas palmas, no barulho, na multidão. Ele chega no exato ponto onde ninguém mais chega. Quando você está sem voz, sem ânimo, quando o peito aperta só de pensar em ter que tentar mais uma vez, é justamente ali que ele sussurra. Não com exigência, mas com cuidado. Não com cobrança, mas com compaixão. Sabe quando você olha para o espelho e não reconhece mais quem está ali? Quando o peso da vida apagou o brilho do olhar? Esse é o momento que Deus escolhe para plantar esperança nova. Porque Ele não trabalha com restos. Ele trabalha com o que o mundo chama de fim. E a graça é justamente essa. Ele não espera você se recompor para depois agir. Ele age no meio da bagunça, no meio do luto, da confusão, da dor. Recomeçar com Deus não é sobre ter força. É sobre ter um pingo de fé, mesmo que seja um sussurro. Mesmo que você diga, Senhor, eu estou aqui, mas nem sei como. Isso já é suficiente para Ele começar a escrever uma nova história. E o mais bonito é que essa nova história não precisa parecer com nada do que foi antes. Ela pode ser algo totalmente diferente, totalmente novo. Tem recomeços que a gente nunca planejou. Situações que nos forçam a zerar tudo, quando tudo o que queríamos era seguir de onde paramos. Só que Deus não nos leva de volta ao ponto onde caímos. Ele nos leva para lugares que a gente nem sabia que existiam. E para isso, Ele precisa tirar do nosso caminho tudo que era peso. Mesmo que no começo pareça que estamos perdendo. Como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. E se a sua noite tem sido longa demais, talvez seja porque o que está vindo é tão bonito que precisa de uma preparação silenciosa. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem não bateu à sua porta do nada. Ela é resposta, é cuidado, é amor disfarçado de vídeo. Deus te viu mesmo quando você achou que ninguém mais via. E Ele está te chamando para voltar a viver, para deixar de sobreviver e aprender com Ele, como se recomeça de verdade. Porque ainda que tudo tenha desabado, se Deus estiver nesse recomeço, tudo pode florescer outra vez. Agora, peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem períodos em que tudo parece travado. Você tenta dar um passo e alguma coisa invisível te puxa para trás. Os dias passam como se estivessem sendo repetidos. Você acorda, vive, dorme e nada muda. A sensação é de estar empurrando a própria existência com as mãos, como se cada movimento exigisse mais força do que você tem. E é nesse estado que a esperança começa a desbotar, não por revolta, mas por exaustão. O mais confuso desses momentos é que por fora está tudo aparentemente normal. Ninguém vê o que você sente, ninguém escuta o barulho do que te falta. E você mesmo começa a se questionar, será que sou eu o problema? Mas nem tudo que está parado está sem propósito. Tem pausas que não são castigo, são estratégia divina. Existem silêncios que não representam ausência, e sim construção,
Porque o tempo de Deus não anda no mesmo ritmo do nosso. Ele não é preso à pressa, nem ao nosso calendário. E isso confunde a gente, porque fomos ensinados a medir valor pelas respostas rápidas. Só que com Deus, o processo importa tanto quanto o resultado. Ele molda enquanto silencia, age enquanto esconde. E quando tudo parece imóvel, ele continua trabalhando em cada detalhe. Tem horas em que a gente ora e o céu parece fechado. Você fala, mas não sente que está sendo ouvido. E isso abala. Mas é nesses momentos que a fé deixa de ser emoção e se transforma em decisão. Quando você escolhe confiar, mesmo sem sentir nada. Quando permanece, mesmo querendo fugir. É aí que as raízes se aprofundam e começam a sustentar o que ainda está sendo construído dentro de você. A espera, por mais desconfortável que seja, não é tempo perdido. É terreno sendo preparado. O coração sendo desintoxicado de dependências, de velhas dores, de ideias que nos limitavam. Porque quando Deus quer te levar para um novo lugar, Ele precisa primeiro limpar o chão onde você vai pisar. E às vezes, isso significa parar tudo. Há um versículo que parece feito sob medida para esse tipo de momento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Não é só sobre parar. É sobre parar confiando. Sobre não agir por impulso. Não decidir no desespero. É sobre entender que, mesmo quando tudo parece desgovernado, há um controle nas mãos certas. A quietude que Deus pede não é passividade. É confiança ativa. É esperar com fé, mesmo que a vida esteja em silêncio. Porque o que está sendo preparado no invisível é muito maior do que aquilo que você sente falta agora. E quando você menos esperar, esse tempo que parecia perdido vai se revelar como o tempo mais fértil da sua vida. A imagem de começar de novo assusta, porque na cabeça da maioria ela carrega o peso do fracasso. Como se recomeçar fosse admitir que tudo deu errado. Mas essa é uma mentira sutil que vai minando a força de quem mais precisa de um novo ponto de partida. Recomeçar não é perder. É resistir. É olhar para o chão onde você caiu e escolher não ficar deitado ali. É ter coragem suficiente para dizer, ok, isso não funcionou, mas minha história não termina aqui. Tem quem confunda volta com derrota, mas recomeço não é um passo para trás. É uma mudança de direção. E mudar de rota não significa que você falhou. Significa que você ouviu o que a vida tentou dizer. E quando se anda com Deus, esse tipo de mudança quase sempre é a porta que separa o que foi do que pode ser. A dor que te empurrou para esse ponto pode até ter sido cruel, mas ela não define o que será escrito daqui em diante. E mesmo que você sinta que perdeu tudo, ainda tem algo intacto aí dentro. A capacidade de recomeçar com fé. Mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, mesmo sem entender direito como. Às vezes o que mais nos impede de recomeçar é o orgulho disfarçado de autossuficiência. Há aquela voz interna que diz, eu devia estar mais longe, não era para eu estar nessa fase de novo, e isso é coisa de quem não deu certo. Mas Deus não trabalha com essas métricas humanas. Ele se move na contramão da lógica. O que parece pequeno para muitos, para Ele pode ser o início de uma grande transformação. E quando a gente escolhe recomeçar com o coração leve, reconhecendo que precisa de direção, acontece algo sutil. O passado deixa de ser peso. Ele vira aprendizado. Ele perde o poder de te prender, porque você entende que não é mais refém do que ficou para trás. E isso te liberta para viver o novo com autenticidade, sem carregar as culpas que não te pertencem mais. Tem um trecho da palavra que resume bem esse movimento de fé. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa não é só uma frase bonita, é uma convocação.
Um lembrete de que há um lugar novo sendo preparado enquanto você decide soltar aquilo que te paralisa. O passado pode ter marcado, mas ele não é o dono da sua história. E não há vergonha em dizer, eu preciso recomeçar. Na verdade, esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual, porque só quem já apanhou da vida entende o valor de dar um passo novo com humildade. Recomeçar não te diminui, te fortalece, te refina, te coloca no centro da vontade de Deus, que sempre foi mais sobre reconstruir do que punir. Tem dias em que a gente olha em volta e tudo o que resta é escombro. Planos que não foram adiante, relações que não suportaram o peso da realidade, promessas que ficaram só no papel. A sensação é de que nada sobrou de pé. Como se a vida tivesse desmontado o cenário que você construiu com tanto esforço. E por mais que se tente parecer forte, há um desânimo que grita por dentro. Uma voz cansada que pergunta: como é que eu começo de novo se nem sei mais o que ainda tenho? É nesse chão de ruínas que a graça se manifesta de forma mais poderosa. Não como mágica, mas como restauração. A diferença é sutil, mas profunda. A mágica tenta esconder o estrago. A graça expõe, trata, cura e depois reconstrói. Não se trata de fingir que não houve dor, mas de entender que ela não precisa ser o ponto final. Porque o que desmoronou, mesmo que tenha sido de forma brutal, pode dar espaço para algo mais sólido, mais verdadeiro, mais alinhado com o que Deus sonhou para você. É difícil aceitar que certas estruturas precisavam cair. Que certos caminhos, mesmo parecendo promissores, estavam distantes demais do propósito. Mas há libertação nisso. Quando tudo vai ao chão, só permanece o que é firme de verdade. O superficial, o raso, o que estava apenas de fachada. Tudo isso desaba. E por mais doloroso que seja, há um tipo de liberdade que só nasce no meio do caos. A liberdade de recomeçar sem precisar manter máscaras. Esse tipo de reconstrução não acontece do lado de fora primeiro, começa dentro. Quando a alma aceita que não precisa mais viver sob os escombros da culpa ou da expectativa dos outros. Quando a gente para de tentar reconstruir uma imagem e passa a se preocupar em restaurar o que é essencial. A fé, a paz, a dignidade que ninguém vê, mas que faz toda a diferença na forma como a gente se levanta. Deus não espera que você recolha todos os pedaços e leve até Ele algo já montado. Ele sabe exatamente onde tudo partiu. E Ele não tem pressa. A reconstrução que vem dele respeita seu ritmo, seu limite, seu tempo. Cada parte é reerguida com precisão, com graça, com amor. Há um versículo que traduz esse movimento com perfeição. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Salmo 126, versículo 5. Porque a dor não é o fim da história. Ela pode ser o adubo de uma nova colheita. E quem suporta o choro da perda com o coração firmado em Deus, cedo ou tarde, verá florescer algo que nenhum plano humano poderia ter previsto. O que desmoronou, por mais irreparável que pareça, não é o fim da sua história. É o ponto onde a graça começa a mostrar sua força. E quando Deus reconstrói, Ele não devolve o que foi, Ele entrega o que sempre foi dele para te dar. Tem dias em que acreditar cansa. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Abre a Bíblia, mas os olhos passam pelas letras como se não tivessem força para absorver nada. A fé, que já foi viva e pulsante, agora parece um fio frágil, quase se rompendo. E no fundo, ninguém percebe, porque o esgotamento espiritual nem sempre tem sinais visíveis. Ele mora no cansaço silencioso de quem já tentou de tudo e ainda assim não vê resposta.
É nesse lugar que a esperança começa a mostrar sua verdadeira natureza. Porque ela não depende da força da sua fé. Ela sobrevive quando tudo dentro de você parece esgotado. Ela não se apaga com os ventos contrários, nem desaparece quando os sentimentos falham. Esperança é aquela brasa que continua acesa no meio da noite, mesmo quando você acha que não sobrou mais nada. E há um mistério nisso que só quem já viveu entende. Você pensa que está no limite, prestes a desistir, mas alguma coisa lá dentro que você nem sabe explicar te impede de largar tudo. É como se a alma, mesmo ferida, ainda segurasse a ponta de uma promessa que ainda não se cumpriu. Não porque você está forte, mas porque Deus ainda está sustentando aquilo que você nem consegue mais manter sozinho. O problema é que a gente aprendeu a medir espiritualidade por constância. Como se Deus só estivesse presente quando estamos orando todos os dias, lendo com disciplina, respondendo amém com convicção. Só que Ele não se afasta quando você falha. Não vira as costas quando você se cala. Deus não exige performance. Ele sustenta a presença. E mesmo quando você não sente mais, Ele ainda está. Mesmo quando sua fé vacila, Ele permanece fiel. Tem momentos em que a única oração possível é um suspiro, e Deus entende, porque Ele conhece os códigos da alma. Ele escuta até o silêncio que a dor provoca, e isso já basta. Não precisa provar nada, não precisa tentar parecer inteiro. Deus vê verdade no que está quebrado, e é aí que Ele começa a curar. O versículo que traduz isso com clareza é: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Essa promessa não depende da sua força, ela parte dele. É a certeza de que, mesmo sem entender o caminho, o destino está seguro. Mesmo sem sentir a presença, o cuidado permanece. Você não precisa estar bem para continuar. Só precisa estar disposto a não se entregar completamente à dor. E quando tudo parecer pesado demais, lembre-se, não é a sua fé que te carrega. É o amor de um Deus que sabe exatamente onde te encontrar quando você já não consegue mais procurar. Essa esperança silenciosa e persistente é o que vai te conduzir até onde a fé será restaurada. Tem certas fases da vida em que a gente não precisa de explicações, só precisa respirar. Só precisa sentir que Deus ainda está ali, mesmo quando tudo parece sem direção. Às vezes, o que mais machuca não é o que aconteceu, mas o que deixou de acontecer. Os sonhos que não vingaram, as portas que não se abriram, as respostas que nunca vieram. E nessa espera, muita coisa dentro da gente vai se apagando. O brilho nos olhos diminui, a fé parece distante e o medo de tentar outra vez vira um peso nos ombros. Mas existe algo que nenhum trauma, nenhuma perda, nenhuma decepção consegue arrancar de dentro de nós. A possibilidade de recomeçar. E recomeçar com Deus não exige que você esteja inteiro, só exige que você esteja disposto. Disposto a confiar, mesmo sem entender. Disposto a entregar, mesmo com receio. Se você chegou até aqui sentindo que algo dentro de você ainda pulsa por um novo tempo, esse é o momento. Se quiser, feche os olhos, respira fundo e esteja presente nessa oração. Não importa como você veio, importa como você vai sair. Deus está pronto. Ele te ouviu antes mesmo de você começar a falar. Senhor meu Deus, eu paro tudo neste momento porque eu preciso falar contigo. Não com pressa, não com formalidade, mas com verdade. Preciso te entregar o que tenho carregado porque está pesado demais para mim. E o Senhor sabe, o Senhor vê além do que eu mostro, vê o que ninguém mais enxerga. Eu não venho aqui com as palavras mais bonitas, nem com a força de quem está no melhor momento da vida. Pelo contrário, eu venho com o cansaço de quem já pensou em desistir,
com a alma exausta, com o coração esgotado. Tem dias em que simplesmente respirar já é uma batalha. Tem momentos em que abrir os olhos pela manhã parece mais um fardo do que uma bênção. Mas mesmo assim, eu estou aqui, ainda que fraco, ainda que sem entender tudo. Porque alguma coisa dentro de mim insiste em acreditar que o Senhor não me abandonou. Que mesmo nesse silêncio que parece não ter fim, o Senhor ainda está presente. E essa fé fraca, machucada, quebrada, é tudo que eu tenho para te entregar. Pai, eu te peço, me ajuda a recomeçar. Me ensina o que fazer quando não há mais vontade de tentar. Me mostra que esse recomeço que eu tanto temo pode ser o renascimento da vida que o Senhor sonhou para mim. Porque eu cansei de tentar resolver tudo sozinho. Eu me frustrei, tentando dar conta, tentando manter o controle, tentando parecer bem quando dentro de mim tudo estava desmoronando. Hoje eu entrego. Eu coloco nas tuas mãos o que eu não entendo, os pedaços que não consigo juntar, os sentimentos que me desorganizam por dentro, as lembranças que me perseguem, as culpas que eu insisto em carregar. Me perdoa por todas as vezes em que eu te questionei, duvidei, me afastei, por todas as vezes em que deixei o medo gritar mais alto que a fé, por cada pensamento que me levou a acreditar que eu não era mais digno de começar de novo. Eu sei que o Senhor não me mede pelos meus acertos, sei que o teu amor não depende do meu desempenho. E é por isso que eu me achego, com o coração quebrado, mas ainda te buscando. Porque só o teu amor me reconstrói sem me julgar. Só a tua graça alcança o que eu já não consigo nem explicar. Senhor, entra nos cantos da minha alma que eu escondi até de mim mesmo. Visita os vazios que eu ignorei. Toca nos pontos que ainda doem. Me cura por dentro, me refaz onde eu me perdi, e se for do teu querer, me dá um novo começo. Não só de caminhos, mas de visão, de coragem, de sentido, que esse recomeço venha com leveza, com direção, com paz. E mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, que eu mude por dentro, me ensina a esperar com fé, a confiar mesmo sem ver, a não desistir de mim, mesmo quando tudo parece perdido, porque eu sei que o Senhor ainda tem planos para minha vida. Eu creio nisso. Ainda que fraco, eu creio. Ainda que com lágrimas, eu creio. Me cobre com tua presença, me sustenta com tua mão, me envolve com teu amor, e que eu nunca mais precise buscar refúgio onde não há. Que a partir de hoje, meu abrigo seja sempre em ti. Eu entrego tudo, eu confio, eu descanso. Em nome de Jesus, amém. Tem oração que não termina quando a gente diz amém. Tem oração que continua ecoando nos detalhes do dia, nos silêncios, nas decisões pequenas, nos suspiros. Às vezes, a resposta não vem com palavras, mas com alívio, com a paz que chega de mansinho e coloca tudo no lugar, mesmo quando nada ao redor mudou. Se você sentiu esse alívio, mesmo que leve, segura isso com carinho. Esse é o sinal de que o recomeço não precisa ser grandioso, ele só precisa ser verdadeiro. E se essa mensagem falou contigo de alguma forma, considera se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso ajuda com que mais pessoas que estão precisando desse toque de Deus recebam essa palavra também. E escreve aqui nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé, como uma declaração sobre o que você acredita a partir de hoje. Pode ser um simples, eu escolho recomeçar com Deus, ou o que vier do seu coração. Agora, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que o Senhor te abençoe com coragem para dar os próximos passos. Que Ele renove suas forças,
mesmo quando o mundo disser que você já não tem mais nenhuma. E se for da vontade dele, a gente se encontra no próximo vídeo, para continuar sendo lembrado de que ainda há esperança.